Durante milênios, os faraós do Egito foram retratados como líderes absolutos. Mas e se eles fossem mais do que simples humanos? E se a origem dos faraós estiver ligada aos próprios deuses? Será que estamos falando de uma linhagem divina ou de algo ainda mais antigo, ainda mais enigmático? Prepare-se para mergulhar num dos mistérios mais profundos da história humana. Hoje, vamos falar da origem dos faraós. E a pergunta que não quer calar: eles eram mesmo humanos? Se nem os registros egípcios antigos não deixam dúvidas. Os faraós eram considerados filhos dos deuses. Não no sentido simbólico, como muitas religiões fazem, mas sim de forma literal. Os textos dizem que os primeiros reis do Egito vieram dos imundos céus, de onde exatamente eles não dizem, mas mencionam uma era esquecida chamada a Era dos Neteru. Iltneteru.gs é o termo egípcio para deuses. Segundo os antigos sacerdotes, os Neteru governaram o Egito antes dos faraós humanos. Eles desceram do céu, estabeleceram ordem e ensinaram a civilização. Só depois que eles retornaram às estrelas, os faraós assumiram o trono. Não por acaso. Os faraós eram chamados de Neter-Nefer, que pode ser traduzido como a bela divindade. Mas por que isso foi escrito nos templos? Será apenas mitologia ou um registro de algo real que não conseguimos entender? O papiro de Bisnesdet Turim, por exemplo, é um dos documentos mais estranhos do Egito. Ele lista os reis do Egito em ordem cronológica. E sabe o que ele diz? Antes dos faraós humanos, o Egito foi governado por seres que reinaram por milhares de anos. Isso mesmo, milhares. Alguns reis desse período teriam vivido por 10 mil, 20 mil, até 30 mil anos. O que isso significa? Não se muitos egiptólogos ignoram ou descartam essas partes, mas teóricos dos antigos astronautas e espiritualistas sugerem: os primeiros faraós não eram deste mundo. Essa ideia é reforçada pelos próprios rituais egípcios. Todo faraó, ao sim assumir o trono, passava por um ritual de divinização. Eles acreditavam que naquele momento o espírito de um deus ancestral entrava no corpo do novo rei. Era como se o faraó deixasse de ser humano e se tornasse uma encarnação viva do divino. E mais, eles diziam que ao morrer, o faraó voltava para as estrelas. Mais especificamente, para a constelação de Órion, local onde supostamente habita o deus Osíris. Mas por que Órion? Será coincidência que as pirâmides de Gizé estejam perfeitamente alinhadas com essa constelação? Será que os antigos egípcios sabiam algo que esquecemos? Ou será que foram ensinados por esses deuses? Só existem registros que falam sobre uma figura misteriosa chamada Thoth, o deus da sabedoria. Mas segundo alguns mitos, Thoth não era apenas um deus. Ele foi o primeiro rei da Terra, um ser que dominava a escrita, os números, a astronomia e o tempo. E adivinha, ele veio das estrelas também. Thoth teria ensinado aos humanos as bases da civilização egípcia, e muitos acreditam que ele ainda está vivo, em outra dimensão. E se os faraós foram treinados por seres como Thoth? E se essa realeza divina for, na verdade, uma linhagem de seres interdimensionais ou extraterrestres? Parece loucura? Talvez. Mas o Egito Antigo está cheio de pistas, e nenhuma delas aponta para algo simples. Outro ponto intrigante: os primeiros faraós aparecem do nada na história. Não há uma evolução lenta de tribos para reinos. Não há fases rudimentares que explicariam a construção de templos como os de Dendera ou Luxor. Eles simplesmente surgem, com escrita, arquitetura, matemática e conhecimento astronômico extremamente avançado. Como isso é possível? Será que eles herdaram esse conhecimento?
Ou será que trouxeram com eles de um lugar que não conseguimos localizar? Alguns estudiosos alternativos acreditam que o Egito foi apenas uma continuação de algo maior. Atlântida. Segundo essa teoria, quando Atlântida caiu, seus sobreviventes migraram para o Egito, e os primeiros faraós seriam seus descendentes. É por isso que o Egito começa tão desenvolvido. Afinal, faz sentido que uma civilização nasça já no auge? Ou é mais provável que ela esteja recomeçando de algo que veio antes? Os deuses. Egípcios como Osíris, Ísis, Horus e Anubis não eram vistos como símbolos. Eles eram considerados seres reais, que viveram entre os humanos. E os faraós seriam seus herdeiros diretos. E aí vem a pergunta: o que é mais difícil de acreditar? Que reis humanos comuns criaram do zero uma civilização tão complexa, ou que eles foram escolhidos ou orientados por inteligências superiores? E hoje olhamos para as tumbas, os hieróglifos e os templos e nos perguntamos como eles fizeram isso. Mas talvez a pergunta certa seja: quem os ensinou a fazer isso? O mistério da origem dos faraós permanece. Mas uma coisa é certa: eles nunca foram apenas reis. E talvez nunca tenham sido apenas humanos. Se gostou desse mergulho no mistério, já se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí. E lembre-se, nem todo Deus precisa morar no céu. Alguns caminharam entre nós.